Eu sei que você já deve ter escutado o seguinte: nós precisamos da biodiversidade para manter o equilíbrio entre as espécies. Mas que equilíbrio é esse? Para que serve esse equilíbrio? Por que eu preciso da biodiversidade no meu dia a dia? Para que eu preciso da biodiversidade de verdade? Eu sou Ludmilla e hoje falaremos sobre serviços ecossistêmicos, o porquê da biodiversidade. A biodiversidade está associada não somente à manutenção do equilíbrio, mas também à oferta de recursos e serviços e de como o homem utiliza esses recursos e serviços para a sua vida. Então, para a gente entender mais esse aspecto, eu preciso que vocês pensem em uma máquina que gera um produto. Esse produto vai ser um sanduíche. Então, nós temos uma máquina que vai... Para essa máquina funcionar, ela precisa de uma matéria-prima. Ela precisa dos ingredientes para gerar o produto. Como o produto é um sanduíche, ela vai precisar de pão, de alface, tomate e queijo. Essa matéria-prima é inserida na máquina e a máquina vai gerar o sanduíche. Como qualquer outra máquina, ela possui componentes dentro dela. Ela pode possuir algumas engrenagens, alguns fios, algumas peças que fazem com que a máquina rode e gere o produto. Mas para a máquina funcionar, ela também precisa de uma eletricidade ou um outro combustível. Lembrando que para essa máquina funcionar perfeitamente, ela precisa que todos esses elementos, todos esses componentes estejam funcionando adequadamente. Agora eu peço que vocês considerem essa máquina o planeta Terra, ou seja, considere que o planeta Terra seja uma máquina e que essa máquina é capaz também de gerar produtos. Que produtos são esses? Sem qualquer ajuda do homem, a máquina Terra ela é capaz de gerar diversos tipos de produtos, como alimentos, energia, umidade, água, temperatura, gases como o oxigênio e o CO2. E o que ela utiliza como matéria-prima? Ela utiliza matéria orgânica como restos de alimentos, como também matéria inorgânica. E essa máquina Terra ela também precisa de combustível, e o combustível seria parte também do produto que ela gera. Então ela precisa de energia, ela precisa de água, ela precisa de gases para gerar alimentos, ela precisa da própria matéria orgânica, ou seja, do próprio alimento em decomposição para gerar novos alimentos, novos nutrientes. Ela pega uma parcela do que ela produz e produz uma quantidade muito maior. Mas assim como qualquer outra máquina, a Terra também precisa estar com seus componentes em pleno funcionamento. O combustível precisa ser adequado, assim como a matéria-prima. Mas a máquina Terra, além de produtos, ela gera também serviços. Ela realiza serviços que nós não conseguimos realizar, ou que ainda não conseguimos realizar de maneira efetiva. Além dos produtos, como alimentos, sementes, madeira, essa máquina ela filtra o ar, ela filtra a água, ela faz a polinização, ela decompõe a matéria orgânica, ela gera nutrientes do solo, ela produz uma nova terra fértil. E nós, seres humanos, utilizamos todos esses produtos e serviços. Esse conjunto de produtos e serviços é chamado de serviços ecossistêmicos e são divididos em 3 categorias. A primeira seria a de produtos, que seria água, alimentos, fibra, semente, madeira, carvão, plantas medicinais ou seja, tudo aquilo que nós retiramos da natureza ou que nós utilizamos os produtos para produzir uma maior quantidade de produtos. A segunda categoria são serviços de provisão, que são aqueles serviços que a máquina Terra realiza para gerar os produtos e também para manter todos os organismos vivos aqui presentes. Então ela faz a regulação do clima, a regulação também do microclima, qualidade do ar, controla a erosão, mantém a fertilidade do solo, faz o controle biológico de pragas e vetores de doenças, realiza a polinização e dispersão de sementes, que aumenta a produtividade agrícola, faz a regulação do fluxo de água, controla a quantidade de poluentes no ar, entre outros diversos tipos de serviços. A terceira categoria são os serviços culturais, porque além do alimento, além desses serviços, nós temos os serviços que são aqueles serviços relacionados ao próprio ambiente, em que a gente pode ver uma beleza relacionada a uma cachoeira, a uma floresta. Esses ambientes naturais também servem como lazer e recreação, possuem um valor imensurável científico e educacional, além também de estar relacionado à cultura espiritual e religiosa. Mas nós, seres humanos, nós interferimos nessa máquina, nós interferimos no funcionamento dessa máquina Terra. A quantidade cada vez maior de pessoas acarreta uma maior quantidade do uso dos recursos, resultando na degradação dessa máquina e também na degradação do combustível necessário para essa máquina funcionar.
E a máquina Terra ela continua funcionando, só que nós estamos degradando numa velocidade tão alta que ela está reduzindo essa produção, gerando menos produtos e menos serviço. E se nós continuarmos nessa velocidade, se nada for feito, se continuarmos degradando nessa velocidade, nós vamos perder todos os serviços que essa máquina oferta. Mas será que o homem é capaz de substituir todos esses produtos e serviços pela tecnologia? Nós utilizamos a tecnologia, nós avançamos muito, multiplicamos muito a capacidade do ambiente produzir alimento. Mas a tecnologia tem um custo mais alto e ela também não é solução para tudo. Alguns serviços como filtragem de ar e filtragem da água, é praticamente impossível nós termos tecnologia para resolver isso, e uma tecnologia que seja acessível aos produtores ou aos demais seres humanos. E por isso nós precisamos, para manter essa máquina funcionando, nós precisamos manter áreas que precisa ter todo o combustível, ou seja, que precisa ter ar limpo, que precisa ter gases, que precisa ter temperaturas adequadas, água disponível para a máquina Terra funcionar. Para isso nós precisamos manter áreas em que não haja interferência humana, ou que não seja uma interferência significativa. E aí, será que vai faltar terra para produzir alimento? O problema é que, se nós utilizarmos toda a terra que nós temos, todo o solo que nós temos para produzir alimento, vai chegar um momento que vai faltar os serviços. Porque, como eu mostrei lá atrás, a produção de alimentos também é fonte de degradação. Então nós temos que tentar conciliar, nós temos que ter sim áreas para produzir, mas associar algumas áreas protegidas e conservadas, ou seja, onde há uma manutenção da biodiversidade para que as ofertas de serviços continuem e que todos os produtores rurais tenham acesso à qualidade, à água de qualidade, ao ar de qualidade, à quantidade de gases, umidade, chuvas necessárias para a produção agrícola. Portanto, nós não temos tecnologia que substitua, por exemplo, a polinização, a filtragem de água, a filtragem do ar. E se nós não protegemos a área, não protegemos a biodiversidade para manter aqueles serviços que a máquina Terra oferta, a produtividade agrícola agropecuária também vai cair. E se nós perdemos esses serviços, quais as consequências que teremos? Nós teremos uma menor quantidade e qualidade de água. Quando eu falo quantidade de água, é associada àquelas propriedades rurais. Ou seja, se nós não mantivermos os serviços, nós teremos em um determinado rio uma menor quantidade de água. Isso porque um dos serviços é o controle de erosão. Se nós não tivermos o controle de erosão, todos os sedimentos serão carreados para dentro dos rios. E os rios que eram capazes de suportar ou de reservar uma grande quantidade de água, essa capacidade de reserva vai ser reduzida. E aí nós temos uma redução de quantidade de água em determinada propriedade, além da qualidade, em que não há sistema que substitua a filtragem de água que o ambiente realiza como serviço. Nós teremos também um maior gasto com suplementos, porque nós não estamos deixando a terra trabalhar e repor esses nutrientes. A perda de serviço também vai provocar a ausência de genes para a viabilidade genética de espécies cultivadas. Nós estamos utilizando genes de espécies que não são utilizadas como alimento, de espécies naturais, de espécies encontradas em ambientes naturais, para aumentar a produção agropecuária. E sem os serviços, nós perderemos, sem a biodiversidade, nós perderemos esse serviço. Nós já estamos sofrendo muito com a redução de um serviço, que é a perda de alguns agentes polinizadores, que não só polinizam algumas espécies. Alguns cultivares necessitam de agentes polinizadores, como diversos outros cultivares precisam desses agentes polinizadores para aumentar a produtividade. Nós teremos também, com a ausência dos serviços, um aumento de pragas e doenças associadas às nossas cultivares, como também um aumento da erosão, aumento do assoreamento dos rios, chegando ao extremo de zerarmos os serviços ofertados por uma área, como a desertificação, onde não há como plantar qualquer tipo de cultura ali. E percebam que os serviços estão uns conectados aos outros. A perda da cobertura vegetacional, ela vai fazer com que haja um aumento da erosão, que vai acarretar o aumento do assoreamento de um rio, que vai resultar na queda da quantidade de água ali presente. O que acontece então é que um problema acaba puxando outro problema. A perda da biodiversidade, ou seja, a extinção de algumas espécies, ela vai causar algumas alterações na temperaturas e pluviosidade local,
como global, a redução da produtividade por falta de adaptação de algumas espécies, ou seja, as espécies que nós temos hoje, elas não são adaptadas a ambientes diferentes, às condições climáticas diferentes. E é para isso que a gente precisa de genes de outras espécies para melhorar essas espécies que nós temos hoje. O ambiente está mudando e as espécies cultivadas não estão mudando, não estão acompanhando essa mudança. Então, nós teremos sim uma redução na produtividade, e se nós não tivermos a biodiversidade, nós não teremos os genes necessários para melhoramento genético e engenharia genética para melhorar essas cultivares que utilizamos como alimento, ou para melhorar o desempenho animal de algumas espécies. Se eu tenho uma grande população que precisa de alimentos, precisa de recursos, precisa de madeira, precisa de minério, e ao mesmo tempo eu preciso conservar áreas para ofertar esses tipos de serviços, como é que eu faço? Qual é a solução? O que nós temos que fazer é reduzir a degradação, utilizar tecnologias já existentes e criar novas para reduzir a quantidade de recursos que nós utilizamos para gerar os alimentos, como também a quantidade de resíduos gerados por essas culturas e pelas atividades produtivas. Também implantar cultivos de menor degradação, como a agrofloresta e o plantio orgânico. Ou seja, nós temos que aliar a produtividade à presença de algumas técnicas de conservação, algumas técnicas que causem uma menor quantidade de degradação. A manutenção dos serviços ecossistêmicos, ela necessita de áreas protegidas, de áreas preservadas. Precisamos manter algumas áreas como as já existentes, reserva legal, APPs, unidades de conservação, e manter a qualidade dessas áreas com uma alta qualidade ambiental para que sejam ofertados esses serviços. Então, são três principais estratégias: a manutenção de áreas protegidas, para a manutenção desse serviço, algumas áreas protegidas, a utilização de técnicas produtivas de menor degradação, como cultura orgânica, agroflorestas, como também a manutenção de plantios convencionais, mas utilizando tecnologia para reduzir o uso de recursos, como também a produção de resíduos.